presente, então como a mim trazer a palavra de Deus à igreja. E é engraçado porque o pastor Arlindo pregou sobre Josué no último culto e incentivou a igreja a estudar o livro de Josué, e a palavra que Deus me deu para trazer hoje à igreja é sobre Josué. Então eu creio mesmo que Deus tem algo que está no livro de Josué para as nossas vidas e para a vida da sua igreja neste lugar. E a palavra do Senhor diz, peço que tirem só aqui os retornos, por favor. E sucedeu, pois, da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que precisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao mar de grande, para o poente do sol será vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás deste povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém. Glória a Deus. Então, quem foi Josué? Josué liderou o povo de Israel na conquista da terra prometida. Foi Josué que conquistou Jericó. Eu peço aos irmãos da multimédia que, se possível, tirem aqui os retornos, por favor. Foi ele que organizou a divisão de terras de Canaã pelas 12 tribos. E Josué ficou conhecido como um líder corajoso e de grande fé. Desde jovem, Josué, que saiu do Egito, serviu como auxiliar de Moisés, acompanhando o trabalho diário de Moisés. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, Josué estava com ele. Quando Josué passava muito tempo no tabernáculo, juntamente com Moisés. Então aprendeu com Moisés a ser um grande líder. Aprendeu tudo com Moisés. Aprendeu a ser líder com Moisés. Aprendeu a maneira de ser de Moisés, a maneira de legislar com Moisés. Josué também se destacou como líder, grande líder militar. A primeira batalha, quando saíram do Egito, a primeira grande batalha contra os amalequitas, foi Josué que liderou o exército. Então, foi um homem treinado por Moisés, digamos assim. Era o braço direito de Moisés. E quando chegaram à fronteira de Canaã, não sei se recordam, mas quando o povo chegou à fronteira de Canaã, Josué e Caleb foram os únicos que acreditaram que Deus poderia lhes dar aquela terra e que eles poderiam derrotar os povos que lá habitavam. Foram os únicos, Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida daquela geração. Todos os outros morreram no deserto durante os 40 anos. Só Josué e Caleb entraram na terra prometida. E por esta altura que este texto vem à vida de Josué, estava num estado meio de desespero, porque Moisés havia falecido. O líder, e não era um líder qualquer, o líder havia-se falecido. Então, Moisés, que não foi um líder qualquer, foi, eu diria, o líder, porque foi ele
tirou o povo do Egito. Foi através da vida dele que Deus tirou o povo do Egito. Foi um homem temente a Deus, foi um homem reto para com Deus. Foi a Moisés que Deus deu os 10 mandamentos. Então não foi um líder qualquer, não era uma pessoa qualquer, não era um líder, era o líder. E ele acabava de falecer. Em Josué, sentia-se perdido. Eu não sei se alguém aqui já se sentiu alguma vez perdido. E não estou a falar fisicamente, porque fisicamente é fácil nós nos perdermos. Basta irmos para uma cidade que não conhecemos e perdemos-nos fisicamente. Não é fácil, não é uma coisa que gostemos, mas é fácil resolver. Basta perguntar a indicação a alguém. Embora que tenhamos de ter cuidado a quem perguntamos a indicação. Quando eu era mais novo, morava ali na zona das Portas de Sol, para quem é de Santarém, e quando chegava algum turista, nós mandávamos para o pé da Praça Torres e perguntávamos a direção para as Portas de Sol. Nós mandávamos assim para a Praça Torres, ou assim para o pé do Liceu. Fazíamos de guia turístico interativo. Portanto, não perguntem aos menores, porque às vezes por brincadeira, e não havia maldade, era só mesmo por brincadeira, mandávamos as pessoas para outra direção. Mas não estou a falar deste perdido fisicamente. Estou a falar de um perdido mentalmente. Estou a falar de um perdido emocionalmente. Eu também já uma vez me perdi dentro da minha sala. Há alguns anos atrás, perante uma situação que eu estava a viver, a Cláudia estava a dormir, a Matilde estava a dormir, eu estava na minha sala, a pensar na situação pela qual estava a passar, e perdi-me dentro da minha sala. Senti uma angústia tão grande, fiquei emocionalmente tão abalado, porque a minha mente não parava de pensar naquilo, e eu perdi-me dentro da minha sala. Obviamente que percebi claramente que não era uma coisa natural que estava ali a acontecer, percebi que, então obriguei-me a vir, a baixar o nível de intensidade daquilo que estava a pensar, comecei a orar, e Deus fez dissipar aquela opressão que estava ali sobre mim, porque era uma opressão que estava ali sobre mim, estava-me ali a buzinar na minha mente coisas que não aconteceram. Mas pela perspectiva de virem a acontecer, eu estava emocionalmente abalado. E eu imagino que Josué, Deus vem na vida de Josué num momento sensível da vida dele. Talvez no momento mais sensível da vida dele. E fala com ele e dá-lhe uma palavra. E reparem, não foi uma palavra qualquer. Foi o cumprimento de uma promessa que Josué recebeu pela fé. Porque se nós vermos aqui no versículo 6, diz: porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então Deus já tinha dado a promessa ao povo. Mas quem era para cumpri-la era Moisés, não Josué. Mas pelo falecimento de Moisés, coube a Josué chegar-se à frente. Josué andou 40 anos no deserto e foi provado na sua fé. E a fé, ela não pode ser vazia. A fé, ela leva-nos aos caminhos da promessa que se encontra sobre a tua e sobre a minha vida. É pela fé que Deus cumpre as suas promessas sobre as nossas vidas, e é pela fé que Deus realiza milagres e maravilhas sobre o seu povo, e é pela fé que não desviamos da sua palavra. Quando queremos muito algo, quando oramos muito por alguma coisa, quando jejuamos e oramos por algo que nós queremos, começamos a idealizar como é que a coisa vai acontecer. E eu espero que não aconteça só comigo. Nós, quando queremos muito algo, nós começamos ali, o nosso cérebro começa a dizer: é pela esquerda, é pela direita, vais por ali, vais por lá, vais fazer isto, vais fazer aquilo. Nós estamos a orar, nós estamos a jejuar. E Deus até pode nos dizer: é para nós aquilo que nós estamos a pensar, é para nós a promessa que Ele tem ali, é para se realizar sobre a nossa vida, mas nós humanamente começamos a pensar, a desenhar o caminho para lá chegar. E o que acontece é que Deus muitas das vezes prova a nossa fé. As coisas não acontecem da forma que nós pensamos ou idealizamos. Deus começa a provar-nos a nossa vontade e a nossa fé está no nosso coração. Então, muitas vezes, perante as barreiras que se levantam naquilo que nós queremos,
para cumprimento das promessas de Deus sobre a nossa vida, nós começamos a desmotivar. Nós começamos a abandonar as ideias, nós começamos a abandonar os projetos, nós começamos a abandonar as promessas de Deus sobre a nossa vida, porque desmotivamos. Deus muitas vezes coloca-nos à prova. Na vida de Josué foram 40 anos no deserto. 40 anos para alcançar a terra prometida. E esta manhã deixa-me perguntar, porque esta pergunta eu tive de fazer a mim mesmo. Obrigado, André. Por quantos sonhos, por quantas promessas tu já desististe na tua vida? Por quantos projetos tu já deixaste de orar apenas porque aconteceram situações adversas? Por pensar que jamais seria possível alcançar as promessas sobre a tua vida? Quantos sonhos ficaram pelo caminho? Porque pensaste que jamais irias alcançá-los? Quantos sonhos ficaram pelo caminho? Quantas promessas de Deus tu já deixaste de orar e que tu tens a certeza que Deus falou contigo, disse que aquilo era para ti, e tu pura e simplesmente paraste de orar, de jejuar, porque barreiras começaram a se levantar. Sabes, independentemente das situações que possas estar a viver, Deus é contigo. Existem promessas de Deus que Deus quer cumprir sobre a tua e sobre a minha vida. Existem sonhos de Deus para se cumprir sobre a tua e sobre a minha vida. E o que Deus nos quer trazer esta manhã está no versículo 5, que diz: como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Amém, glória a Deus. Sabes, muitas vezes nós desistimos das coisas pelas barreiras que são levantadas, porque dá trabalho, porque se calhar não é de Deus, por se calhar o sonho que Deus me deu, por se calhar a promessa que Deus me deu, dá trabalho a alcançar. Por se calhar o caminho não foi aquele que nós idealizamos. Mas eu quero dizer esta manhã, Deus é contigo. Deus não vai desamparar. Sabes, se tu vieste até aqui esta manhã já és mais que vencedor. Em primeiro lugar é porque não tens Covid. Graças a Deus. Sabes, aquilo que está a espantar o mundo neste momento não nos espantou a nós. Nós viemos aqui. Nós cremos em Deus. E Deus não te vai desamparar. Sabes, Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é comigo. Deus é conosco. Josué recebeu a palavra pela fé e pela fé avançou em direção à terra prometida. Josué não se deteve perante as dificuldades e teve algumas. Em primeiro lugar, teve que ser líder de 2 milhões de pessoas de um dia para o outro. 2 milhões de pessoas. Imaginem os problemas que aquele homem ainda teve. De um dia para o outro. Acham que todos aceitavam Josué como líder? Acham que todos viram com bons olhos Josué ser líder? Obviamente, no meio daqueles 2 milhões de pessoas, houve ali pessoas que não acharam grande piada a isso. Murmuraram, contestaram, duvidaram. E mais, além de ficar líder de 2 milhões de pessoas, teve que as fazer passar pelo rio. E não era um rio, não era um riacho. Era um rio, onde pessoas podiam se afogar. Sabem, além da pressão de já ser líder de 2 milhões de pessoas, teve a pressão de ter que as fazer pelo rio. E era uma dificuldade humanamente impossível a Josué e a qualquer um de nós. Fazer passar 2 milhões de pessoas por um rio sem pontes, sem barcos, sem meios. Certamente não foi humanamente impossível para Josué ou para qualquer um de nós. Mas não o era para Deus. Não era nem foi para Deus. As dificuldades podem ser grandes dificuldades para ti e para mim, mas não são para o nosso Deus. Os obstáculos não nos levam ao fim da história, mas com certeza vão nos levar a vitórias memoráveis.
Sabem, aqueles que têm fé, aqueles que confiam em Deus, aqueles que têm ousadia para avançar, vão ter vitórias. E vão ter vitórias memoráveis. Não são vitóriazinhas, não são aquelas vitórias do dia a dia, não, são vitórias mesmo. São aquelas vitórias que nós vamos passar aos nossos filhos, de geração em geração, nós vamos dizer, nós tivemos vitória, Deus deu-nos aquela vitória. É isso que Deus tem para nós. No versículo 8 diz, o Senhor fez prosperar o meu caminho e eu sou bem-sucedido. Nós nunca podemos nos esquecer disso. O Senhor nos faz prosperar o nosso caminho e nós somos bem-sucedidos. Não sou eu nem és tu, é o Senhor. Amém? É hora de avançarmos e tomarmos posse das promessas que Deus tem. É hora de exercitar a nossa fé com poder e ousadia. Muitas vezes nós comportamos como meninos, e aqui não é um sobrenome, não é uma atenção ao meu sobrenome. E quando eu digo porque comportamos como meninos, porque quando nós somos meninos, eu tenho uma filha, quando ela tem algum problema, quando ela tem alguma preocupação, ela só tem que chegar ao pé de mim, ao pé da mãe e dizer, eu preciso disto, eu preciso daquilo, ou eu tenho este problema, ou eu tenho aquele, e deixa de ser o problema dela, começa a ser e passa a ser o meu problema. Quando eu era miúdo, chegava ao pé da minha mãe e dizia, mãe, eu preciso disto, preciso daquilo, e deixa de ser o meu problema. E passava a ser o problema da minha mãe, não meu. Acho que se passa a mesma coisa com todos os pais, não é? Quando nós somos miúdos, nós só temos que colocar o problema lá à frente. E que Josué não foi diferente. Josué andava com Moisés. Quem é que resolvia os problemas? Moisés? Josué ia para a batalha e dizia, Moisés, posso ir para a batalha? Josué, vai, e ele ia. O problema não era dele, o problema era de Moisés que mandou ir. Não é? Aqui, uma pequena escala, é a mesma coisa na igreja. Quando o pastor está presente, se há aqui algum problema, nós, pastor, há aqui qualquer coisa. O problema deixa de ser nosso, passa a ser do pastor. Este é um facto. E na vida de Josué era a mesma coisa. Josué dava os problemas a Moisés para serem resolvidos. Moisés tomava as decisões mais importantes. Mas agora havia falecido e havia 2 milhões de pessoas para atravessar o Jordão. Eu às vezes eu estava a fazer a palavra e comecei a imaginar Moisés na altura, a olhar lá junto de Deus, a olhar cá para baixo, e os dois a olharem para Josué, peço desculpa, para Josué a pensar, e Moisés a dizer, eu treinei o meu rapaz. E Deus, vamos ver se ele vai. Já falei com ele. Vamos ver se ele agora vai. Sabem? Josué teve que avançar, mas muitas dúvidas devem ter assaltado a cabeça dele. Quantas vezes se deve ter questionado acerca do seu próprio valor em assumir tal risco? Quantas vezes se deve ter avaliado ele próprio se valia a pena avançar? Expor-se, ser ousado, porque estava à frente de 2 milhões de pessoas. Ele não teve tempo para experimentar. Vamos pôr o pezinho dentro de água, a ver se o rio abre. Não pomos, vamos pôr, não. E depois ele via o rio a abrir e, vamos. Não teve tempo para experiências. Era ir ou não ir. Era ser ousado na fé ou não ser ousado na fé. Não havia meio termo. Não havia em cima do muro. Ou era ou não era. Sabem? E nós hoje podemos dizer, mas Deus falou com Moisés, com Josué. Hoje é fácil, nós lemos a Bíblia, mas Deus falou com Josué. Quantas promessas Deus já revelou sobre a tua vida e quantas vezes já te questionaste? Quantas vezes já avaliámos se o risco valia a pena? E quantas vezes, por falta de ousadia, já nos detivemos e não avançámos? Deus chama-nos a avançar nas suas promessas. Deus chama a igreja a avançar nas promessas que Ele tem para nós.
É fácil, muito fácil. Nós hoje olhamos para Josué e dizemos, Deus falou com ele. Fácil, fácil, fácil. Mas quantas vezes Deus já falou contigo? Já falou comigo? E nós ficamos estagnados, parados. E ainda dizemos, se isto acontecer, eu faço. Vamos orar mais um bocadinho, vamos jejuar mais um bocadinho, vamos esperar que algo mais aconteça para eu ter confiança para avançar. Quantas? Eu muitas. Josué teve que avançar. Josué estava à frente e teve que avançar. E decidiu avançar, graças a Deus. No versículo 2 diz, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa ao Jordão, tu e este povo. É engraçado porque Deus não diz amanhã, não diz depois da manhã, ou espera que algo aconteça, como nós muitas das vezes temos tendência a fazê-lo. Ele diz agora, porque quem vai à frente abrindo e fechando as portas não somos nós, é Deus. Sabes, quando nós tomamos a decisão de avançar para as promessas que Deus tem para nós, é Deus que vai à frente abrindo e fechando as portas. Não és tu nem eu. Não é para o ser humano. É Ele que faz. É Ele que faz cumprir as promessas. Não somos nós. Então é hora de nós avançarmos. É hora de nós tomarmos a decisão de avançar e receber as promessas que Deus tem para a nossa vida. Com ousadia, com fé. É a altura de nós avançarmos na nossa fé. É a altura de nós tomarmos a decisão de querer subir um degrau na nossa fé. Em Deus. Não nas nossas capacidades, mas em Deus. Deus chama-nos em 2022 para nós avançarmos na nossa fé. E Deus diz agora, não percas mais tempo. Já passaram 22 dias desde o início de janeiro. Desde o início de 2022. E aqueles planos que nós fizemos, que eram para começar no dia 2 de janeiro, ou no dia 1 de janeiro, muitas vezes ainda estão a marinar na nossa mente, no nosso papel, nós escrevemos. Quantas? Sabes, não percas mais tempo. Aquela situação que tu puseste perante Deus em oração, que era para iniciares em 2022. Avança. Não percas mais tempo. Já passaram 22 dias. 22 dias. Não é amanhã, é agora. Não é depois da manhã, é agora, é hoje. Deus chamou-nos a este culto, eu creio, trouxe-nos esta palavra para nós iniciarmos agora um compromisso com Ele. Agora avançarmos em fé. Agora começarmos a ser ousados. Agora começarmos a avançar nas promessas que Ele tem para nós. E agora, aquilo que pusemos em oração, começarmos a cumprir. Amém? Se queres ver algo novo acontecer diante dos teus olhos, mete os pés ao caminho. Só trabalhando é que chegas lá. O maná já não cai do céu. Agora é andar para a frente, é orar, é jejuar, para que as portas se abram, para que Deus abra as portas e feche outras. Para atravessar o Jordão é preciso avançar. É preciso molhar os pés. É preciso fé e ação. Não basta orar sem fazer nada. Move-te em direção às promessas de Deus que Ele já revelou sobre a tua vida. Ele fará o resto. A promessa é dele e Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Ele não é homem para que minta, Ele é fiel para cumprir. E a vida, eu li esta frase e gostei muito, a vida ela não é uma linda história de amor. A vida ela é uma batalha. E ninguém vai para a batalha a reclamar. A batalha é uma batalha dura. Não há batalhas softs, não há batalhas... Não, há batalhas. Existem obstáculos. Entre a promessa e a terra prometida, existem rios para ser passados. Existem fortalezas para ser derrubadas. Mas aquilo que prometeu é fiel para cumprir. Não é pela força
do nosso braço, mas é por força da nossa fé e da nossa oração. E não é para a nossa glória, mas é para a glória de Deus. Glória a Deus. No versículo 9 diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Curioso que no texto que nós lemos, do 1 ao 9, Deus incuta a frase esforça-te e tem bom ânimo 3 vezes. No versículo 6, no versículo 7 e no versículo 9. Existem pessoas que a única coisa que fazem é dizer mal da vida. Se está calor é porque está calor, se está a chover é porque está a chover. Eu imagino Josué ir para as batalhas, para as diversas batalhas que ele travou a reclamar. A espada é pesada, o escudo é pesado, está calor, as sandálias não são de acordo para ir para a batalha. Hoje estou com dor de cabeça. Acham que Josué ia para a batalha assim? Não, quem vai para a batalha vai com garra. Não é? Quem vai para a batalha vai com garra. E a vida, sendo ela uma batalha, nós temos que ir com garra. Nós temos que ir com garra de encontro às promessas que Deus tem para nós. Nós queremos ir com ímpeto quem vai para a batalha, para conquistar as promessas que Deus tem para nós. Porque batalhas são levantadas na luta. E nós temos as nossas lutas diárias. É muito fácil nós estarmos aqui, hoje, neste culto, e tomarmos a decisão de avançar. Mas amanhã vais ter uma batalha. Depois da manhã vais ter uma batalha. Depois da manhã vais ter uma batalha. Depois um obstáculo vai ser levantado. Sabes? Mas tens de ter aquele ímpeto que Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é comigo. E é Ele que abre e fecha as portas. Ele que faz cumprir as suas promessas sobre a nossa vida. E Ele não te vai desamparar. Ele não te vai desamparar. Ele chama-te hoje, aqui, para te dar esta palavra. Ele não te vai desamparar. No mínimo, amém. Glória a Deus. Sabem? Se Deus nos chama, se Deus nos dá esta palavra, hoje, aqui, é porque Ele tem algo extraordinário para fazer durante este ano connosco. Eu creio nisso. Em todos nós, como igreja, individualmente, Deus chama-nos a avançar. Deus chama-nos a realizar as suas promessas, a ir buscar as promessas que Ele tem sobre nós, a restaurar sonhos que Ele tem sobre as nossas vidas. Ele chama-nos a isso. Não nos chama para nós sermos derrotados, mas para nós sermos vitoriosos na sua palavra. Em nome de Jesus. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Este pode ser só mais um culto em que nós vimos presenciar. Ou pode ser um marco na nossa vida. Quem decide somos nós, porque Deus, eu costumo dizer que Deus infelizmente deu-nos o livre-arbítrio. Porque era tão mais fácil se Ele fizesse a nossa vida, não nos desse o livre-arbítrio, porque o nosso livre-arbítrio leva-nos muitas vezes a ir por caminhos que não devemos. Mas não é isso que Deus faz. Deus dá-nos o livre-arbítrio para nós decidirmos. Perante esta palavra, perante este chamamento do Senhor a avançar em fé e ousadia, na sua palavra, nas promessas que Ele tem para nós, naquelas que Ele já te revelou sobre a tua vida, nos sonhos que Ele já colocou na tua vida e que tu abandonaste e que eu abandonei. Deus chama-nos hoje, aqui, agora, a fazer um compromisso com Ele. Eu não sei quantos creem nisto, mas aqueles que creem, eu queria chamar o grupo Louvor, aqueles que creem, eu queria que se colocassem em pé. Sabem, podemos o que decidimos fazer com a palavra que Deus nos dá é entre nós e Deus. Ninguém se pode, assim como Josué teve que decidir avançar, nós também temos que decidir se queremos avançar ou não, ou se queremos ficar estagnados
Porque muitas vezes ficar estagnados é ficar no conforto, é não nos expormos. E é mais fácil. Josué, se tivesse ficado no cantinho dele, não tivesse atravessado o Jordão, se calhar seria mais fácil. Hoje, se falarmos na vida de Josué, é porque ele se quis expor, porque ele não teve medo, ou teve alguns receios, mas teve uma fé e uma ousadia de avançar em Deus, avançar nas promessas que Deus tinha para a vida dele. Eu, neste momento, queria que o louvor nos ajudasse a louvar ao Senhor e que nós pensássemos nas promessas que Deus já revelou sobre a tua vida e sobre a minha vida, que tu pensasses nos sonhos que Ele já colocou sobre a tua vida, nos projetos que Ele tem sobre a tua vida e que tu sabes que são projetos do Senhor. Se tens algum projeto, se tens algum sonho que não sabes se é do Senhor, também coloca diante dEle neste momento, que Ele irá revelar-te. Deus não te trouxe até aqui só porque sim, Deus trouxe até aqui por um propósito. Deus não me trouxe até aqui só porque sim. Deus trouxe-me até aqui por um propósito. Temos aqui alguns irmãos que atravessaram o Atlântico. Não foi um rio, foi o Atlântico. Eu quero te dizer esta manhã que Deus não te trouxe até aqui só porque sim. Por muito que tu pensasses que se talvez viesses para aqui só apenas ganhar dinheiro, se calhar não. Se calhar Deus tem algo muito, muito maior para ti do que aquilo que tu possas imaginar ou eventualmente querer. Sabes? É hora de decidirmos se queremos realmente cumprir as promessas que Deus tem para a nossa vida ou não. É hora de decidirmos se nós queremos avançar, se nós queremos passar o Jordão, se nós queremos molhar os pés, se nós queremos viver o melhor que Deus tem para nós, ou se nós queremos ficar confortáveis, estagnados. Eu queria que pensasses sobre isso, que orasses neste momento sobre isso, que tu orasses, que levantasses a tua voz em oração sobre essa situação. Amém?
Se tu realmente se tu queres realmente fazer um compromisso com Deus, eu peço-te nesta manhã, em nome de Jesus, como um ato profético, tu saias do teu lugar e venhas aqui à frente orar, tu venhas aqui à frente adorar ao Senhor, tu venhas aqui à frente louvar ao Senhor em nome de Jesus. Se tu realmente queres ter um compromisso com o Senhor, se tu tens a chamar dentro do teu coração de cumprir as promessas, se tu tens sonhos que Deus queres que Deus realizar sobre a tua vida, como um ato profético, tu vem aqui à frente louvar e adorar ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cheira que valer a Súria. Eu viverei para ti. Eu viverei para ti. Eu viverei para ti. Cheira que valer a cheira que eu viverei para ti. Eu viverei para ti. Eu viverei para ti. Dentro da Senhor, eu viverei para ti. 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 Deus, em nome de Jesus, Pai, traz-nos, Senhor. Traz-nos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, ao nosso coração, Senhor, ousadia e fé, Senhor, para avançarmos na tua obra, Senhor, para avançarmos, Senhor, nas promessas que tu tens para nós, Deus, que nada possa nos deter, Senhor, assim como fizeste como Josué, Senhor, tu possas cumprir sobre a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço, Senhor, para a tua igreja, Senhor, uma unção, Senhor, uma unção nova de Deus, de fé e ousadia, para romper em fé, Senhor, neste lugar, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Espírito Santo de Deus, Pai, traz a existência, Senhor, das nossas vidas, das promessas, Deus, tu já tens para nós, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, precisamos ser cheios da tua unção todos os dias na nossa vida, Senhor, podemos ser cheios, Senhor, da tua fé, Senhor, da tua ousadia, Senhor, que é uma ousadia que vem do trono de Deus, não é uma ousadia nossa, não é uma ousadia humana, Senhor, mas é uma ousadia, Senhor, que vem do trono de Deus. Cheira que a valer a sua, ande canta, que a valer a cheira, que a valer a chore, que nada possa nos deter, que possamos ser cheios do teu Espírito, cheios da tua ousadia, cheios da tua fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Chore e ande canta, que clama ao Senhor onde quer que tu estejas, clama ao Senhor, clama ao Senhor, clama ao Senhor. Eu viverei para ti.
Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus, glória, glória ao Senhor Jesus. Cheira que amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aos irmãos que estão em casa, eu despeço-me. Desejo uma semana abençoada em nome de Jesus. Desejo uma semana abençoada.